Olá, tudo bem? Aqui é o Elmo e esse é o canal Minutos com Jesus. E aqui nós falamos sempre de temas atuais relacionados com as Escrituras Sagradas. E hoje nós vamos falar de um tema duplo aqui, um confronto praticamente entre progressismo e conservadorismo. Vou me basear na palavra em Gálatas 1, 8 e 10, que diz assim: Mas ainda que nós, ou mesmo um anjo vindo do céu, pregue a vocês um evangelho diferente daquele que temos pregado, que seja anátema, ou que seja amaldiçoado. Por acaso eu procuro agora o favor das pessoas ou o favor de Deus? Ou procuro agradar pessoas? Se ainda estivesse procurando agradar pessoas, eu não seria servo de Cristo. Aqui Paulo já dá uma dica ou um recado de que ele não vai aceitar nada que seja algo que contrarie o evangelho de Cristo, ou seja, que altere o objetivo e o fundamento do que Cristo ensinou. Entrando em progressismo já de início, para o vídeo não ficar muito longo, eu quero dizer o seguinte, que progressismo é a exaltação do progresso. Bonito, né? Portanto, uma tendência progressista em relação ao comportamento humano no que se refere aos aspectos que têm impacto social. Corrente de pensamento ou atitude mental dos que aceitam a evolução ou mudanças, especialmente em comportamento social. Ainda é, progressismo, uma ideologia da idade moderna. Hoje muito difundida, mesmo que muitos nem a percebam. No seu dia a dia estão vivendo e convivendo com ensinamentos desse tipo e não percebem, né? O progressismo é a doutrina segundo a qual certas medidas econômicas, sociais, via Estado, via empresas, religião ou até dentro delas mesmas, são impulsionadas sobretudo pela ciência e tecnologia, que são imprescindíveis para a melhoria da condição humana. Mas isto é para o bem-estar e comodidade do ser humano, né? As pessoas não estão buscando com outro objetivo. Então, estão buscando, na verdade, uma sombra, uma comodidade. Também está relacionada à ruptura de padrões sociais tradicionais, que, por sua vez, promoveriam valores com liberdade e igualdade. Então, tudo isso tem uma roupagem filosófica, uma roupagem moderna, e assim o povo vai sendo levado, né? O progressismo, porém, possui forte ligação com o iluminismo. Olha só, de onde nasceu até o próprio Illuminati. Por isso, precisamos dar um passo atrás e relembrar o que foi esse movimento histórico. Os historiadores chamam de iluminismo o movimento intelectual e político do século XVIII que defendia o progresso, ou que o progresso deveria ser fundamentado, sobretudo, pela razão humana, bem antropocêntrico, não? E não pela fé religiosa. Aqui já tem um confronto que nós vamos identificar para frente. Naquela época, a doutrina cristã ainda era hegemônica na Europa e em todo o Ocidente. Por isso, as ideias iluministas significaram uma revolução filosófica cujos efeitos ainda nós sentimos até hoje. Ainda no século XVIII e ao longo dos séculos seguintes, ocorreram mudanças estruturais profundas baseadas no pensamento iluminista, como o fim dos regimes absolutistas e o surgimento das democracias modernas, liberalização dos mercados e fim do mercantilismo, centralidade da razão e da ciência em detrimento do pensamento religioso e a laicidade do Estado. Tudo isso pregado hoje, né? Vários autores de grande relevância histórica foram ligados ao iluminismo. Por isso essa influência, né? E alguns exemplos são Voltaire, John Locke, Montesquieu e Adam Smith, todos muito conhecidos, né? Tendo todos esses intelectuais, eles fizeram contribuições fundamentais para o pensamento político e econômico moderno. Além do iluminismo, outra doutrina que se ancorou na ideia do progresso foi o positivismo. Vamos ver então. Criado no século XIX por autores como Augusto Comte,
O positivismo pode ser visto como uma adoção radical dos valores iluministas. Ele propôs, por exemplo, que a ciência seria mais do que principal norteador dos progressos sociais. Ela então seria a única fonte legítima dos conhecimentos humanos. Por isso, apenas aquilo que possa ser comprovado por método científico pode ser considerado como válido. Nós vivemos isso hoje, né? E os positivistas chegaram a criar uma nova religião, denominada por Conte, né, de religião da humanidade. E ela existe até hoje. Tem o nome de Igreja Positivista do Brasil. Outra influência do positivismo em terras tupiniquins é o lema Ordem e Progresso, inscrito na bandeira nacional. Aquilo ali nós podemos interpretar de uma outra forma também, claro. Como contraponto vem o conservadorismo. Muito bem, aqui já entramos no contraponto, que é uma doutrina positiva que valoriza a manutenção de valores, tradições e estruturas sociais. Como diferença peculiar, o progressismo tem um caráter eminentemente reformista, mas não radical, e secular não religioso, não? E por isso acaba se contrapondo ao conservadorismo. Então, nessa relação que se estabelece entre progressismo e conservadorismo, este é apresentado como negação, mais ou menos acentuada daquele, né? E como caráter alternativo, o conservadorismo existe só porque existe uma posição progressista, ou seja, é um contraponto, uma faz a outra existir. Um dos aspectos fundamentais dessa contraposição é o debate sobre qual deve ser norteador das mudanças na sociedade. Então, o foco é a sociedade mesmo, né? Segundo o progressismo, esse norte deve ser a razão como defendido por iluminismo, positivismo, entre outras doutrinas ou ideologias que nós vemos por aí. Do ponto de vista do conservadorismo, deve ser principalmente a tradição, os costumes, a fé, etc. Mas tem 3 pontos aí chaves. Outra questão de discordância entre conservadores e progressistas é em relação à velocidade como estas mudanças sociais devem ocorrer. Os progressistas preferem mudanças mais rápidas e intensas, né, do que o conservador aceitaria. Em grande parte, também acredito que o Estado é um grande agente importante para a promoção dessas mudanças. Em geral, a gente vê que o Estado predomina nisso, né? Ele é um agente disso mesmo. E as bandeiras do progressismo são sufrágio universal, os direitos trabalhistas, os programas sociais, mais agora voltado para o assistencialismo, entre outros movimentos, né? E o progressismo se adaptou bem ao pensamento social-democrata. E até hoje ambos se encontram fortemente associados. A gente começa aqui a ver uma deturpação do termo democracia, né? E o progressismo está fortemente associado à luta pelos direitos sociais e a movimentos sociais em prol de minorias ou grupos históricos, né? E teoricamente preteridos pela sociedade, como por exemplo o movimento negro, o feminismo, os direitos dos indígenas e os movimentos relacionados às orientações sexuais e identidades de gênero, grupos minoritários de modo geral, né? O progressismo também tem um forte componente ambientalista, principalmente agora, né? No tocante à Amazônia, as questões ambientais, queimadas, as enchentes que são naturais, eles não tocam muito neste assunto, né? Até porque não tem muita ação sobre isso. Mas tem outros objetivos também, né? Então, é uma posição defendida por intelectuais, incrédulos em Deus, né? Falsos cristãos, né? Com padrão sistêmico emocional de quem tem dificuldade de lidar com a autoridade, percebam, né? Todos eles têm uma pequena dificuldade aí, ou uma dificuldade um pouco mais notada, e isso por eles terem vivido uma má experiência certamente na sua formação. Em geral é isso, né? Esse é um padrão desenvolvido no ser humano. Muitas vezes, quando confrontados, eles não saberiam explicar a razão, porque ela se reside, na verdade, na alma, né? E é uma dor latente até que ela seja curada. E esses grupos, então, de forma geral, são associados à esquerda, um tanto também recepcionada pelos liberais, mas muito pouco, né?
O progressismo está evidentemente relacionado à ideia de progresso, e essa ideia de progresso pode ser definida como uma ideia de que o curso das coisas, especialmente da civilização, conta desde o início com um gradual crescimento do bem-estar ou da felicidade. A gente vê esse tema aí rolando, né? Com uma melhoria do indivíduo e da humanidade, constituindo um movimento em direção a um objetivo desejável. Sombra e água fresca, né? Na verdade. O conteúdo do progressismo depende muito do que se considera progresso e evolução dentro do certo contexto social em determinado momento histórico, por exemplo. Se o progressismo não olhar para a religião, religação com Deus, passa a ser um desejo de curto prazo, na verdade, né? Porque um desejo de vida terrena sem ambições, praticamente de ambições materiais, né? Sem outras ambições mais sobrenaturais, assim, mais espirituais. Desconhecendo as palavras de Deus, parece e não alcança as promessas de Deus ou as promessas de Jesus, né? Que ele oferece para a humanidade. Então nós vamos constatar com isso que nenhum outro caminho conduz à verdadeira velocidade pelos ensinamentos de Jesus, né? Que é através das Escrituras Sagradas, onde ele, em muitas passagens, fala de vida eterna, fala de ressurreição. E então nós acreditamos que a vida eterna na verdade, é o caminho proposto por Jesus, né? Somente por Jesus. Não tem outros ali que oferece esta alternativa ou esta recompensa. Ou seja, o caminho de Jesus é um caminho mais estreito do que gostaríamos, conforme está em Mateus 7,13, mas na verdade é mais satisfatório do que podemos imaginar, né? E o salmista registra isso lá no Salmo 16:11. Bom, nós podemos concluir que em Cristo temos tudo, na verdade, o que precisamos. Por que deixar os limites, né, da fé? Que ele entregou aos santos de uma vez por todas, conforme está em Judas, lá no versículo 3. Por quê, né? Por que nós entregaríamos isso? A troco do quê, né? E Jesus tem as palavras de vida eterna. Ele é a vida, ele é a verdade, ele é o caminho, conforme está em João 14:6. Então essas tentativas humanas, elas são quase estéreis, na verdade, se não totalmente, quando intencionadas fora das promessas de Jesus. Então eu aqui afirmo que por isso não se avança de modo efetivo por conta da corrupção humana, que foi introduzida, na verdade, pelo pecado, desde o Éden, né? E por quem? Pelo adversário de Deus, obviamente, né? E aquele que queria ser semelhante ao Altíssimo, quando ainda estava lá nas regiões celestiais. Então a gente vai notar que essa origem aí, ela é antiga, ela tem a origem, na verdade, no pecado. E isso requer alguns passos, né, para que a humanidade pudesse sair dessa situação de conflito, né, entre a dor, a dificuldade e o bem-estar. Para isso nós precisamos entender as Escrituras, o que elas ensinam. E o primeiro passo para o sucesso da humanidade, na verdade, seria se livrar do pecado, da corrupção, da impiedade, né, das maledicências, e que as Escrituras Sagradas, na verdade, mostram que só há uma solução, né? Que eu citei agora, que é o João 14:6, podemos entender através de muitas outras passagens, conforme informa o próprio João 8:32, né? E conhecereis a verdade, muito conhecido hoje, né? E a verdade vos libertará. Que verdade é essa, né? Também já falamos sobre isso, a verdade é Cristo, né? E se o Filho de Deus vos libertar, verdadeiramente sereis libertos. Bom, vamos para o segundo passo. O que seria isso, né? Teremos que adotar os ensinamentos autênticos de Jesus em todas as atividades humanas, porque a gente sabe que não há outra saída. Tudo será uma tentativa e erro até, na verdade, chegar ao fim dos tempos. E a própria Escritura Sagrada, ela dá muitas pistas de que isso é impossível, né? De que essa felicidade antropocêntrica, buscada no antropocentrismo no homem, via a força do homem, realmente não vai resolver, né? Pelo afastamento do homem de Deus e pela sua natural incredulidade.
Desta forma, então, virá um juízo sobre a humanidade de acordo com as profecias bíblicas, num determinado tempo a serem cumpridas, né, conforme consta nas Escrituras. Estamos falando aí, por exemplo, das 21 chagas do Apocalipse, que encontra reforço nos livros dos profetas Daniel, Ezequiel, Joel, Zacarias. Também encontramos muitas coisas interessantes nas cartas do apóstolo Paulo, por exemplo, Tessalonicenses, 1ª e 2ª Coríntios, até em 1 Timóteo também. Então nós devemos lembrar que Jesus é de fato o instrumento, né? É a promessa de Deus para a libertação da humanidade. Ele é o próprio Deus, né? Libertação da humanidade do pecado, ou seja, para uma nova etapa, uma etapa futura que a humanidade busca, que muitos não conhecem, né? Que são o que nós chamamos de novos céus e nova terra, onde não haverá mais dor, não haverá mais nada que sufoque o homem, nem doença, nem morte, porque ela de fato ela terá sido vencida lá na frente. Por quem? Pelo Rei dos Reis, né? Por aquele que eu citei, por Jesus, que vive e reina para sempre. É isso por hora, essa é a primeira parte, nós vamos então depois falar da segunda parte, e acompanhe. E você gostou? Curta, compartilhe, e nós vamos para a próxima mensagem.